Me conta aqui, né, o que que o seu Cássio ele falou pra ti, o que que ele te antecipou? Então, o Cássio falou que passou o meu número para você, né? Que ele ia fazer aula de inglês com você, conversação, Hum, com foco em conversação e tudo. Aí eu ah, falei que tinha interesse, só que o meu nível é bem raso, né? aham. E aí eu teria que aprender praticamente do zero, porque tem muitos anos que eu cheguei a estudar um pouco inglês um tempo, mas não prossegui, né? Aham. Aí eu perdi praticamente todos os estudos. É, inglês é prática, né? Aí Senão foi enferruja. sim. Aí foi isso que ele passou. Fiquei, né, que eu pensei em fazer também. Bacana. É, ainda bem que ele deixou pra eu fazer o meu trabalho. Explicar tudo. Pois, pois então, tu trabalha em qual empresa hoje? Eu trabalho na IGS, na Ah, mesma ele empresa já. do Cássio. É, ele trabalha. E assim, desculpa a pergunta, tá? Mas quantos anos que você tem, Michel? Eu tenho 33 agora, 34. Olha só, até errando a idade. Eu acabei de fazer 34 e Ah, entendi. Bom, parabéns. por isso. Pois é, eu te perguntei, né, só pra você entender, porque às vezes a pessoa é um pouco mais velha, ela já não quer nem saber, só espera a aposentadoria, tá? Sim, não. Eu acho que ainda tô novo, ainda dá pra aprender. Com certeza. E também à disposição, né? Mas o que que tu faz ali na É, empresa? eu sou topógrafo hoje. Hum, E aí eu queria trabalhar é, como que o Cássio trabalha mesmo, né? Que a gente trabalha com as mesmas coisas. Eu sou topógrafo, só que também eu trabalho com topografia não convencional, né? Que é a parte de mar e tal, né? É, o levantamento batimétrico e geofísica e tudo isso. Geotecnia, caramba, é uns negócios complexos, esse né? tipo de mar. É, Nossa. mas se ficar mais fácil para você, eu posso te mandar um documento, é, lá na empresa a gente escreve alguns documentos em inglês. Aí, talvez se eu te passasse, aí ficaria mais fácil para você entender o que é, entendeu? Capaz, Ou não, sabe? tá tranquilo. Depois do final da nossa ligação, por curiosidade, eu vou Uhum. querer ver sim, né? Igual teve um colega do Cássio que ele me mandou foto e explicou como que funcionava, né? Bem bacana a profissão de vocês. Uhum. Mas assim, é que eu quero. Vai ser uma conversa mais tranquila, só para entender assim, Michel, como que o inglês ele entra Uhum. na tua vida? É. No caso, seria mais para conversação, eu não teria que escrever documentos nem nada, teria que fazer comunicação por rádio, é mais conversação, né? Uhum, No caso. Porque como a gente trabalha muito é, falando, né, assim, o tempo todo, se comunicando de uma maneira, posso dizer, verbal mesmo, assim, sem não precisa de estar escrita, né? A escrita é uhum. uma questão que dá para resolver de outras maneiras, né? Acho que a conversação é mais complicada. E como que você resolve essas situações assim, tanto escrito quanto conversação? A conversação, eu tento me virar, assim, né? No que eu posso. Uhum, Eu consigo entender um pouco, bem pouco, e aí eu tento falar o que eu sei ali, da maneira que eu entendo que seja certo, né? É, um pouco tempo atrás agora eu embarquei num navio chinês, aí os chineses também falam meio complicado, não dá para entender muito. E aí mas assim, eu entendi o que ele queria me falar e ele entendeu o que eu queria passar para ele, né? Assim, a
comunicação funciona de alguma maneira. Em inglês, né? Mas é assim que eu vejo, assim. Seria funcional pra mim, né? É a primeira vez que você teve ali numa embarcação com pessoal estrangeiro, nesse navio chinês? Não, já aconteceu outras vezes. Aconteceu uma vez no Peru também, mas aí eu falou inglês um pouco assim, deu para se comunicar de uma maneira assim, menos trancos e barrancos, né? Mas deu certo também. E outra vez aqui no Brasil, que eu fui no Espírito Santo, aí eu embarquei também para fazer um outro serviço lá. Que a gente faz uma espécie de posicionamento dos equipamentos dentro do barco, né? Que é chamado de FINCOM, né? Que é dimensionamento dos componentes. E aí tem que explicar mais ou menos o que a gente está fazendo lá para o pessoal. E aí foi isso que eu acabei fazendo, assim, né? Mostrando imagem, falando um pouco inglês e tal. Aquele inglês de índio? De índio, exatamente. Ai, Michel, entendo. E faz quanto tempo tu trabalha nessa área? Faz uns 7 anos. 7? Aham. Como que foi essas situações para você? Assim, aliás, você sente que perdeu alguma coisa nessas situações por você não ser fluente? Ah, não, com certeza. Sem dúvida. Porque o que acontece? Eu sinto que eu sei fazer o meu trabalho, só que existem oportunidades que o mercado pede fluência em inglês, né? No caso, é a fala mesmo. E para fazer justamente o que a gente faz, que é posicionamento e tal, que é falar no rádio com os operadores. Isso eu nunca fiz, né? Eu só fui lá, fiz um trabalho, tive que explicar o trabalho que eu estava fazendo. Mas aí é mais simples, porque a gente consegue mostrar imagem e tal. Quando você está falando no rádio com outra pessoa, você tem que se fazer entender, né? Igual a gente está falando por telefone agora. Se você não conseguir se fazer entender com palavras, não tem outra maneira de se expressar, né? Porque você não está vendo outra pessoa, não tem nada visual, né, para você se expressar. E aí é nesse ponto que eu acho que eu perco, entendeu? Sabe, Michel, como que nessa situação, nesse inglês assim, tão básico, como que o pessoal ainda te contrata para ir na tripulação mista, assim? O que acontece? Então, eu não preciso lidar com eles diretamente. O que acontece é que eu estou fazendo o meu trabalho e aí eles às vezes pedem alguma explicação, aí eu vou lá e explico, entendeu? Da minha maneira ali, da maneira que eu posso. Porque o trabalho, são contratos de empresas, né? Não é um contrato pessoal. Tipo, a empresa, eu e a empresa deles, no caso. Eu seria uma empresa com BGS, e eu vou lá e faço esse serviço, mas o serviço já está todo explicado, tá por e-mail e tal, por intermediários, né? No caso. E aí eu só vou lá e faço o serviço, falo, chego e me apresento, que aí é simples, né? E eu vou fazer o meu trabalho. Entendi. Algo Não mais, tem muita comunicação, né? algo mais mecânico. Na verdade, também, né, Michel, tu perde um baita networking, né? Com uma galera diferente, cultura. Exato. Não. Exatamente. E nesses 7 anos aí de atuação, né? Tu já chegou a perder alguma oportunidade por não
ter inglês? Já, uma vez eu me candidatei a uma vaga, e aí, como surveio, né? E precisava de inglês fluente. Eu cheguei lá para fazer o serviço, só que não fui contratado porque não tinha inglês. Foi então uma empresa que trabalha com brasileiros, mas para serviço para fora, né? Que é a DOF. E aí eu não pude ficar. Uhum. E qual que era a diferença da DOF para a empresa que você está? Assim, que benefício que você teria de diferente? Primeiro, o salário, acho que a questão financeira, e segundo, que eu conseguiria pegar contatos, vamos dizer assim, com pouco tempo de serviço. Eu trabalharia uns 3 meses, não precisaria ficar indo todo dia para a empresa. Eu só iria para fazer o serviço e depois voltaria para casa, entendeu? Seria um processo mais cômodo para mim. Então, tu está me dizendo que você poderia estar ganhando mais e trabalhando menos. Exato, exatamente. Tu sabe, assim, quanto que você poderia estar ganhando a mais do que tu ganha hoje? Ó, quantas vezes mais? Deixa eu fazer isso conseguir, peraí. Quer que eu te ajude? Eu tô com a calculadora aberta. Ó, pelo menos 10 vezes mais que eu ganho hoje. Hoje eu ganho 4, assim, mas pro mercado, por mês, assim, poderia estar ganhando. Porque esse primeiro seria em dólar, né? Os contratos todos seriam em dólar. E eu estaria ganhando uns 40 mil por mês, mais ou menos. Nossa, É, minha Nossa Senhora. Ô, Michel, faz quanto tempo que tu perdeu essa oportunidade? já faz uns. Não sei se tem 3 anos e meio, 4, por aí. Muito tempo. Só que agora eu sei mais do que eu sabia antes, né? E aí, se eu colocar lá no meu currículo hoje que eu sou fluente em inglês, e buscar ofertas e também fazer de alguns cursos, né, específicos que você precisa falar inglês para fazer o curso, senão você não consegue fazer, né? E aí esses cursos, são cursos de curto prazo, de uma semana, e aí você já pode colocar no seu currículo que você tem um currículo, se você tem um curso e tal, e essas empresas buscam esses profissionais, né? Você se cadastra, assim, funciona o seguinte: você faz os cursos que necessita e você vai lá no. Você se cadastra numa espécie de busca de talentos internacional, né, que é chamado Siemens Book. E aí as empresas vão te buscar nesse banco de talentos lá, entendeu? É relativamente simples, tendo toda a experiência que tu tem, então só te falta o inglês. Eu preciso fazer os cursos para poder embarcar, né? Que é a salvantagem, mas aí é todo em inglês, só posso fazer fora. E o Siemens Book, tem cadastrado o Siemens Book também. Aí precisa ter inglês, não precisa ter inglês, mas você precisa conversar com o atendente lá em inglês, né? Se você não sei falar, não consigo me comunicar, não consigo fazer os cursos nem me cadastrar nesse banco de talentos aí, né? Banco de dados de profissionais da área. Poxa, entendi. Realmente. Tem muito motivo, assim, sabe? E, assim, Michel, por toda a tua experiência, né? Tu já é um cara, tá com 34 anos, tem uma bagagem aí na tua área, né? Nem combina, na verdade, com você não ter o inglês. Primeiro ponto aqui. O que eu não entendi, assim,
tendo 3 anos já, que você perdeu uma oportunidade gigantesca, né? Pô, 10 vezes mais não é o dobro, né? 10 vezes. O que aconteceu, assim, cara do teu nível, o que aconteceu que até hoje tu não resolveu o teu inglês? Primeiro que é, foram acontecendo diversas coisas, né? Problemas familiares e tal, e aí depois eu tive dentro do meu trabalho, assim, a empresa, quando eu vou pro campo eu ganho mais, né? Do que o meu salário fixo. E aí é igual agora, eu tô no campo. E aí eles me prometeram, daí eu fui acomodando e tal. E foi isso, assim, eu fui, casei também, e aí juntou tudo isso. Aí eu fui acomodando, assim, só que agora eu vejo que as coisas, assim, as ações tomadas anteriormente estão me apertando agora. Se talvez antes, se eu tivesse feito inglês, ou terminado o meu curso, por exemplo, que eu não terminei, eu troquei de curso, na verdade, né, terminando agora, eu fazia engenharia civil e eu troquei para análise de dados, e aí toda a parte de programação, tudo isso é inglês, né, para você aprender sozinho e tal, você consegue buscar mais informações em inglês também. E dentro dessa área, eu assim, fui incomodando dentro do que eu faço, né? Na verdade. E foi isso. No geral, né? Eu fui me acomodando. Foi vindo uma questão de Só que agora eu tô prioridade, apertando, né? né? Não posso. Exato. Uhum. E assim, hoje, se você encontrasse algo que te ajudasse, né? Que você gostasse com relação ao tempo, financeiro e método. De 0 a 10, qual que é a tua disposição de resolver o teu inglês nesse momento? Acho que é muito prioridade para mim o inglês. Assim, só não é mais prioridade do que minha faculdade. Assim, dentro do nível de prioridade, eu diria a minha faculdade, o inglês e o resto. E o resto? E a vida? E a vida. Uhum. Tu faz, então, a faculdade de análise de dados, né? Igual tu falou. Isso. Tá. Ciências, né? Mas... Que eu troquei, eu fazia engenharia, daí eu troquei para fazer ciências de dados, eu me perdi 3 anos de vida. Capaz, é conhecimento. Mas, Michel, né, assim, tem alguma coisa hoje que te impediria de estar dando start no teu inglês? Pensa um pouquinho aí se tem algo que te impede. Então, o meu trabalho me impede um pouco, né? Porque, como igual agora, para eu falar com você, eu tô fazendo check-in no hotel para entrar. Aí eu parei ali para mim falar com você, para resolver isso, porque para mim é mais importante falar com você do que resolver as coisas do trabalho lá. Então, prioridades, né? Uhum. Eu tô em Santos agora, né? Caramba. Mas deixa eu te perguntar, não é mais fácil você já ter feito teu check-in, tá lá no hotel tranquilo pra gente conversar? Como que tá aí? Não. Pode começar aqui, tá de boa. Que aí eu faço ali depois que a gente terminar aqui, eu faço o check-in, tá de boa. Tá, é porque assim, tem um processo aqui que eu vou abrir a videochamada com você, tá tranquilo? Tá. Então você vai precisar abrir o vídeo chamada, né? Isso. Tá, então é melhor fazer o check-in ali e a gente conversa daqui a 20 minutos, pode ser? 20 Que é o tempo minutos. que eu subir com as coisas, tudo mais. Porque eu tenho os equipamentos pra pegar ali também no carro. Tá, tudo bem, pode ser sim. Eu conto com o teu compromisso realmente daqui 20 minutos? Realmente, porque é 20 minutos no máximo. Tá, ok. Então, Se for antes, pode ser antes. Eu te mando uma mensagem no WhatsApp. pode ser sim. Me dá um oi que a gente agiliza aqui o atendimento, tá? Tá, perfeito. Então tá bom, até daqui a pouco. Perfeito. Até daqui a pouco então. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
E aí, tudo bom? Tá pelo computador? Não, tranquilo. Tá, olha só. Deixa eu ver que tá meio difícil de enxergar. Tá, tá. Pronto. Prazer. Pois então, tá cansado da viagem? Uhum. É trabalho? Vai- E vai ficar. Pode ajeitar. E aí, vai ficar quanto tempo por aí? Cortou. Ah, é um pouquinho só. Achei que era aquele de 42 dias, mais ou menos. Ah, pois então, né, vamos dar sequência aqui. Realmente faz sentido para você, igual você falou sobre prioridade, né? Até por isso, eu quero fazer um combinado aqui com você super simples. E é um combinado de sinceridade, né? Porque assim, a gente como adulto, brasileiro também, a gente acha que é até um desrespeito falar não para as pessoas, né? A gente fica com um pouco de vergonha ali também, né? Então, o que que acontece? Para evitar aquelas voltinhas, aquelas desculpas educadas, pode ficar super à vontade para me falar um não, caso você não goste, caso você não queira fazer, tá tranquilo, tá bom? Combinado? Por, por que que eu te falo isso, né, Michel? Às vezes eu explico tudo para a pessoa, né? Encaixa no tempo, encaixa no bolso e ela gosta do método. Aí ela me fala bem assim, olha só, Thaís, eu amei, mas depois eu te dou uma resposta, vou calcular para ver se cabe no orçamento, são aquelas voltinhas, tá? Não precisa disso. Seja bem franco comigo, me fale o não, tá bom? Perfeito. E também, pelo contrário, né, como a gente abre essa oportunidade de um acesso financeiro mais leve, eu encerro também na mesma ligação. Tá super tranquilo ter o meu contato, quiser dar um alô, tá ok. Mas a gente vai falar sobre o teu inglês só nessa ligação. Então, caso tudo se encaixe, né, a gente faz o teu cadastramento aqui junto, né, para não ter nenhum erro ali no processo, eu te ajudo, a gente faz junto no final da ligação e eu libero teus acessos, combinado? Me conta uma coisa aqui, tu já conhece... Tá, isso, pode perguntar, que esses dias eu falei com o rapaz embarcado, a gente ficou um tempão, falhava, a gente foi na maior paciência, não tem problema não. Então, o que que eu ia te falar? Ah, tu já conhece a WhatsApp? É, uhum, uhum, hum. É que daí surgiram outras prioridades, igual você falou, e agora eu vou usar um termo bem chulo. A raba bateu na bunda, né? Entendo.
Então, a WhatsApp, tá? A gente está há 30 anos ensinando inglês para adultos, então todo esse know-how que a gente aí. Você tinha 4 anos de idade, né? É todo o know-how que a gente traz do presencial e a gente elaborou aqui o nosso ensino do online. Eu vou aprofundar um pouco mais como funciona aqui, tá? Então, vamos ajustar algumas coisas, né, para você ir ficando tranquilo sobre as etapas. Com relação ao tempo, tá? Aí vai me perguntando. A gente traz algo que é para ser justamente mais leve, mais tranquilo. Então, as aulas, elas são em torno de 35 minutos, né? E aí você pode fazer quantas você quiser. Eu vou liberar 24 horas, que tu faz em qualquer horário, né? E a quantidade também. Super tranquilo para encaixar na tua vida. Aí tu pode acessar pelo tablet, notebook, Smart TV, né? Aplicativo no celular também, que é bem importante. Se não tiver internet, dá para acessar o conteúdo da mesma maneira, tá? Para não ser uma desculpa, né, de não estar estudando, tá? Online, offline. Dessa maneira, assim, encaixando, né, sendo mais flexível. Faz sentido para você? Isso. Já está acostumado, né? Não, maravilha. Ó, o método, então, encaixou aqui perfeito. O método, como que funciona aqui? Eu acho até que tu já ouviu falar que uma das melhores maneiras de aprender o inglês é um intercâmbio. Mas assim, tu sabe o porquê disso? É, te força, né? Ou isso, ou não comunica ali nada. É esse o ponto, né? É uma imersão, que você vai estar ali, ou vai ou racha, né? E é um ambiente, né? É um contexto. A gente trouxe isso aqui para vocês, né? Que é para realmente prender a tua atenção, né? Não é aquela coisa de ter um professor ali na lousa, aquela coisa mais antiquada de explicar um monte de teoria, né? Sendo um conteúdo cinematográfico, que os professores vão viver todas aquelas situações, né? E vão te explicar o inglês também, né? Vai se assemelhar a um filme, uma série. Tu gosta de filme e série? Bacana. Tu vai escolher ali essa dinâmica, sabe? Para você assistir de uma forma leve, uma forma gostosa, para você não ter aquela raiva do inglês, assim, né? Para ir colocando ali tranquilamente, né? É uma imersão mesmo. Essa imersão, assim, faz sentido para ti? O que que tu acha? Nossa, é, é que também os melhores conteúdos vêm de fora, né? E se você fosse traduzir, ele não ia ser a mesma coisa, né? Porque tem as variações das palavras, tudo é outra realidade ali, né? Cara, que legal. Essa questão da gramática, que você aprende a leitura também, a gente traz aplicado na prática. Por exemplo, assim, né, igual a gente fala de variações, a gente te ensina essas variações,
O verbo to be ele vai estar nas frases, nos textos, porque não adianta você aprender isolado. Aí tu não vai saber nem onde aplicar. Passado, presente, futuro. Tudo isso você vai aprendendo na gramática aplicada. Vocabulário também, né, quando se trata da comunicação, né, os professores eles são nativos, mas eles são fluentes em português. Aí eles vão treinar o teu cérebro para entender essa tradução, essa associação, né, e vão treinar também o teu ouvido para isso, que é muito importante você entender que os chineses, filipinos, peruanos vão estar falando, né? Vários sotaques a gente trabalha também justamente para essa questão, né? Essa parte, igual você falou, né? De acordo com o que você necessita. Só para confirmar que faz sentido para você, né? Legal. Ó, o material, ele é todo incluso, né? Caso você precise de uma palavra específica, caso você use muito alguma palavra, né? Você pode favoritar e tá ali um acesso bem rápido. Comunicação também. A gente trabalha bastante a fala, né? Que você vai entender, você vai ouvir a palavra, a frase ali de uma pessoa falando, né? Você vai se gravar falando para ir ajustando a tua comunicação. Como no vocabulário, ali na conversa, você já tem esse tipo de coisa, de ir tentando entender e tentando falar, você já vai fazer isso aqui com a gente para você ter segurança na hora de conversar, né? Voltou, mas tu entendeu? Tá, perfeito. Assim, essa é o WhatsApp, né? Esse contexto de 30 minutos, as etapas para ser bem dinâmico. Me conta assim, o que tu achou no geral, né? Algo que tu mais gostou aqui. Não, 35 minutos por aula, você faz quantas você quiser, né? Se quiser fazer todo dia, tá ok. Ninguém fica ali no teu pé. Eu acho que vai ser a mesma dinâmica das tuas aulas. Isso, aham, exatamente. Legal. E ficou com alguma dúvida? Isso, a gente tem esse combo todo na plataforma, mas são os professores ao vivo é upgrade. Porque, por exemplo, tudo isso que eu te falei, tu já fez academia? Tá. Essa, essa dinâmica da musculação. Quando você se matricula, né, você consegue desenvolver sozinho, tem acesso aos melhores aparelhos, flui tranquilamente, você se desenvolve. Quando você quer acelerar, né, tem muita pressa por algo específico, né, alguma meta, você contrata o personal, né, para acelerar o processo. Né? É nessa mesma dinâmica aqui. A base do que eu te expliquei, né, são aulas gravadas, todas nos Estados Unidos, os professores ensinando tudo. Tu pode assistir de novo, fazer de novo. Tem o cronograma do básico ao avançado, mas tu pode transitar em qualquer conteúdo que você quiser, não tem problema, né? E aí, né, esse é o material. A base do material, né, faz sentido para você se tornar aluno?
Perfeito. Por fora, eu contrataria o professor conforme as necessidades. Seria um adicional, no caso. Isso, é um adicional que eu vou te explicar a partir do momento que você se torna aluno, tem acesso ao voucher de desconto, que é uma segunda etapa que eu te explico como que funciona. Mais alguma dúvida? Pode falar. Ok. Encaixando, só falta encaixar no financeiro, então. Chuta aqui pra mim, sabe? Porque você já tem uma base de quanto custa o inglês, uma boa escola de inglês, assim. Sabe uma base de valor? Não, não tem nenhuma base. Nada. Atrás, na verdade, eu fiz um orçamento com o professor particular. E aí seria ele americano, daí eu teria aulas com ele conforme. Basicamente seria R$ 150 a aula que eu teria com ele, né? E aí por mês eu escolheria quantas aulas eu ia fazer com ele, eu pagaria por mês. Tipo, se eu quero uma aula por semana, daí seria R$ 600 por mês. Isso de 4 aulas Uhum. por semana. E é isso. E aí, se eu quisesse mais algum adicional, alguma coisa dos materiais e tal, aí ele me forneceria também. Isso, mas aí teria que conversar, mas isso eu não pude aprofundar, porque eu estava, nessa época, eu estava no Peru e aí eu fiquei muito tempo lá. Aí eu não consegui depois pedir contato de isso e outra minha vontade de fazer. Acabou que eu tive a prioridade em outras coisas e aí acabei não fazendo. Aí a minha base é essa, assim, vai ser muito Uhum. tempo, isso, 2 anos, eu acho. É que, na verdade, nossa, tem um porém aí também, né? Imagina fazer uma aula por semana, ficar ali 6 dias sem contato com o inglês, né? Enferruja tudo. É, é, ao meu ver, né, na verdade, seria dinheiro jogado no ralo, né? Já conversei com alunos que estiveram nessa dinâmica, assim, né? Chega a médio e longo prazo chega a ser inviável mesmo, né? Tendo que pagar professor, tendo que pagar material por fora, né? É bastante, é bastante. Mas assim, né? Você tem uma base que realmente, né, apesar de ser professor particular, uma boa escola de inglês, assim, no geral, entre 600 e 700, né? Tem material, mas é uma estrutura, né? São mais aulas do que uma, né? Por semana. Só que aí, com relação... Oi? É, travou. Aqui rapidinho, só Voltou. Até que parte que tu entendeu? dos valores e tal, e que não vai nesse fazer uma aula por semana e tudo mais, e que paga tudo isso por fora, Sim. não valia a pena. É. E aí eu peguei nessa parte. Foi mais ou menos essa base mesmo, que particular ali está associado à escola presencial, é mais ou menos nessa faixa, mas a escola presencial tem mais conteúdo, mais acesso. Só que quando a gente vem aqui para a oportunidade que o Cássio direcionou para ti, né, é um acesso mais tranquilo, igual eu te falei, e tudo isso que eu te falei é 12 vezes de 266. Uhum. Caixa para ti? Tá, tá dentro do meu orçamento. Ó, tem duas opções, né? Você pode fazer com o link que eu gero aqui para ti, né? Eu te acompanho no processo de cadastro. Ou eu posso fazer aqui com você, se quiser que eu viro a câmera para a tela, tá tranquilo. O que você prefere? Você ou eu? Pode ser você. Tá. Deixa eu só limpar minha